Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio. Vamos aqui continuando então com o nosso formulário de conciliação de contas. Nós vamos fazer somente o formulário, não vamos fazer base de dados, mas se você quiser fazer uma base de dados para manter as suas conciliações registradas, então aí você sabe que é bastante simples. Nós já mostramos em outras 2 ou 3 oportunidades anteriores, é só repetir os mesmos passos. Agora, aqui nós temos então uma estrutura de lançamentos aí da conciliação. A conta tem que ser a conta exata do plano de contas. Isso quer dizer que nós vamos precisar aqui fazer uma caixa de combinação aqui para buscar a lista direta do plano de contas e não do movimento, né? Não dos lançamentos. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma verificada nos nomes que nós temos aqui, se já tem criado, nós temos aqui a conta PL conta. Então nós vamos utilizar este daí. Vamos entrar lá em dados, isto, e validação. Vamos clicar aqui em validação de contas, né? E aqui em configurações, onde está permitir, vamos utilizar a lista, que é a lista do nosso plano de contas, e vamos utilizar o mesmo nome. É igual conta PL conta. Possivelmente foi isso. Vamos tirar a seleção do ignorar em branco e alerta de erro. No alerta de erro nós vamos colocar conta inexistente. Esta conta não existe no seu plano de contas. Isto. E ok. Isso quer dizer então que nós podemos selecionar por aqui as contas que nós do nosso plano de contas. E aqui, por exemplo, para que serve aquela linha em branco que eu digo para deixar em cada formulário, em cada base de dados? Por causa disso daqui, ó, ela já abre aqui no começo, então ela não abre lá no final. E se nós não deixarmos, o que vai acontecer? Sempre que nós abrirmos, ele vai sair aqui no final. Então, nós vamos até às vezes imaginar que não tem conta cadastrada, que não tem nada na lista e que saiu errado, quando na verdade não é. Bom, nós vamos aqui tomar como base então essa conta 11010200, que é a conta que nós tivemos lançamento. E agora aqui a única coisa que nós queremos é que apareça o nome, o título dessa conta, para nós conferirmos se de fato foi essa conta que nós quisemos digitar. Então vamos utilizar aqui o PROCV, não precisamos muito, é igual ao PROCV. Esta conta, né, o F3, nós vamos procurar aonde? Como nesse campo nomeado aqui nós temos somente o código da conta, então não serve. Então nós vamos procurar direto lá no BDPL contas e selecionar aqui da B2, da B3 até vou colocar aqui até B1000, pronto, como se tivesse 1000 contas cadastradas. Um F4 em cima do B3 também, um F4 para converter em referência absoluta. Ponto e vírgula. Nós queremos dessa lista a segunda coluna e tem que ser exato. Então, pronto. Bom, essa referência BDPL contas, aqui está dizendo que da B3 a B1000, não, tá, porque nós colocamos da B3 a B1000, quer dizer, aqui nós estamos selecionando uma coluna só, mas só que na verdade aqui eu estou querendo os dados da coluna 2, da segunda coluna. Então aqui seria simplesmente mudar o B para C. Pronto. Isso.
Banco conta movimento. Esse erro, erro dessa natureza aí é fácil de ocorrer, e então quando dá esse tipo de erro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma verificada se a referência aqui condiz com a coluna que nós queremos. Se eu marco que aqui que a referência daqui é uma coluna só, eu não posso pedir a segunda coluna aqui, porque ele não vai trazer. Ele vai dizer que não encontrou. Bom, depois a data base. Vamos tomar como base aqui o dia 31/12. E o saldo contábil. Nós vimos, vamos dar uma verificada nessa conta. Cadê o F lançamento, né? Vamos utilizar esse. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Porque nós podemos, simplesmente colocando a conta aqui, 11010200, que nós selecionamos aqui para fazer os lançamentos, ele vai nos trazer aqui o saldo. Então nós vamos dar uma verificada nesse saldo, 58,74852, e vamos transferir para a nossa conciliação. Ou seja, no nossa razão apareceu, nós temos contabilizado 58.748,52, enquanto que no extrato do banco nós temos 56.635. Pronto. Agora nós precisamos achar o que? A diferença entre o saldo do extrato, certo? E menos o nosso saldo. Agora veja o seguinte, por que o saldo do extrato? Porque nós devemos considerar que aqui nós estamos falando do extrato, mas na verdade que seria do documento, né, do original. Então, por exemplo, a soma de tudo isso daqui tem que fechar com uma nota fiscal número tal e acabou. Então é a mesma coisa. Então nós vamos tomar como base aqui na diferença conciliar, que é igual o saldo do extrato menos o saldo do razão. Ficamos aí com R$ 2.147,17 reais negativos de diferença entre uma conta e outra. E depois o valor conciliado. O valor conciliado, na verdade, não é exatamente conciliado, o valor é encontrado, né? Porque a conciliação depois você vai analisar cada dado desse, né? Cada valor desse, e fazer a conciliação, que na verdade seria um novo lançamento ou um ajuste na sua contabilidade. Ou contato com o banco, no caso do banco aqui, para que o banco ajuste a contabilidade dele. Aqui nós vamos então nomear esse intervalo, pode marcar a L13 até a L21. Nós vamos dar um nome como conc de conciliação, débito. Isto. E a mesma coisa no crédito. Vamos dar um nome de conc crédito. Ok, tá. Agora aqui, vamos pensar que nós temos aqui R$15 lançados, 81 e pronto. Então aqui nós precisamos saber qual o valor que já foi encontrado aqui. Nós vamos ter que fazer o que? É igual a soma conc débito menos soma conc crédito. Ok, então nós temos aqui R$66 já conciliados, que é o que? R$81 menos R$15. O saldo a conciliar seria o que? Seria a diferença inicial que precisa, menos a diferença que nós já conseguimos encontrar. Então seria 2.147,17 menos os 66 que nós já achamos. Bom, daí você pode me perguntar, tá tudo bem, eu vou pegar o extrato do banco e vou fazer o quê? Você vai ter que lançar o extrato do banco inteiro aqui. E como que eu vou saber se é extrato do banco, quando que eu vou lançar débito, quando que eu vou lançar crédito? A mesma coisa, você vai fazer exatamente do jeito que está no extrato do banco. Se o banco diz lá que é um débito, você vai lançar aqui no débito. Se o banco diz que é um crédito, você vai lançar aqui no crédito.
E daí você me pergunta, e como que eu faço então para saber o débito e crédito do razão? O que eu vou lançar aqui? Exatamente a mesma coisa, como estiver como débito e como estiver como crédito. Por que isso? Porque quando o banco lança a crédito da sua empresa, na sua empresa você lançou a débito do banco. Então você pode copiar tranquilamente o débito e crédito dos dois e automaticamente ele vai fechar para você a diferença que precisa. Então não tem que se preocupar em saber quando é débito e quando é crédito. Simplesmente copiar o que consta nos dois. Aí já facilitou bastante. Bom, disso aqui então nós vamos colocar aqui a data base que nós pusemos 31/12, vamos imaginar que até o dia 30/11 nós já tínhamos feito essa conciliação. Isso quer dizer que nós precisamos aqui então do dia 1º do 12 para cá. Agora veja bem, o que acontece com a diferença de um mês para o outro, com esses lançamentos? Se você encerrou a sua contabilidade e não fez essas alterações, você simplesmente fez esse mapa aqui dos valores pendentes, aí você vai ter que considerar o saldo anterior na sua conciliação próxima. Vamos imaginar que do mês anterior nós tivemos aí um saldo do dia 15/11, por exemplo, nós tivemos um saldo de alguma coisa de R$ 15. Pronto. Depois do dia 21/11 ainda vejo que isso é a diferença do mês 11, tá? Nós tivemos aqui a de 81. Então isso aqui é a diferença do mês 11. Então do mês 11 nós tivemos uma diferença de R$ 66. Agora nós precisamos então do mês 12. Veja que na conciliação você tem que listar todas as pendências, nem que seja de um ano atrás. Porque de uma conciliação para outra você vai fazendo as correções. Automaticamente vão desaparecendo esses dados pendentes, né? Agora, dia 10/12, você teve algum outro lançamento lá de R$ 2.000. Pronto. Opa, só que eu lancei em lugar errado, R$ 2.000. Tá aí. Aumentou para R$ 4.000 o seu. Por quê? Porque aqui está, a diferença era de 2.147,17 negativo e você já fez uma conciliação aqui de 1.934 positivo. Negativo com positivo aqui, se nós estamos fazendo menos negativo, aqui ele vai somar, claro. E agora dia 18/12 você fez mais algum lançamento de 3.000. Vamos colocar aqui para fechar 3.521,35. Pronto. E no dia 31/12 você fez algum ajuste de algum valor de 559,82. Tudo bem. Veja que aqui já fechou com saldo zero. Isso quer dizer que a sua conciliação fechou. Você não tem todos os dados que você precisava da diferença entre o seu razão e o extrato do seu banco foram encontrados. Então você tem exatamente as diferenças que você precisa. Com um pequeno detalhe, você não vai ficar procurando daí, fazendo lançamentos aleatórios na sua contabilidade para fazer esses ajustes. Você vai ter condição de encontrar sempre o valor exato sem ter que fazer arredondamentos ou qualquer tipo de artimanha para consertar as suas contas. Bom, aqui agora nós vamos deixar por aí, vamos simplesmente escrever aqui para que serve esse formulário e depois então você pode desenvolver, se quiser, daí a sua base de dados. Na verdade, como isso daqui simplesmente você vai fazer uma vez e vai imprimir, então você não precisa da base de dados. Se você não for imprimir, aí sim você precisa, porque na sua base de dados você vai ter que ir fazendo as baixas daí dos valores encontrados. Essas baixas, sim, são as conciliações, né? Aqui
simplesmente a gente chama de conciliação, mas na verdade não passa de uma busca das diferenças para se fazer conciliação. Depois aqui você pode fazer, formatar para quando zerar te dar algum aviso, coisa desse tipo, né? Meus amigos, vamos então aqui simplesmente colocar, escrever para que serve, né? Conciliação de contas, isto, colocar aqui até um determinado espaço, vamos aqui em início, mesclar, isto, e só que aqui nós vamos deixar superior, não é muito. Isto pode deixar um pouco maior, aí você faz do jeito que você achar que fica bom para você. Ó. Em questão de cores e de local que você vai pôr os dados, aí vai da sua tela e da vontade de cada um. Bom, então aqui só resta o que? Você fazer nomear, né? Veja bem que aqui contém fórmula. Onde contém fórmula é bom que você faça a proteção, né? E da forma que nós fizemos no outro. E depois você pode colocar um botão aqui para simplesmente iniciar uma nova, né? Que seria o que? Apagar esses dados e ficar pronto para iniciar uma nova conciliação. Aliás, vamos até fazer porque talvez algumas pessoas possam ter dificuldade. Vamos entrar primeiramente aqui nos dados para dar um nome a esse intervalo, né? Database, saldo contábil, isto, aqui já é uma fórmula, aqui também, e depois estes intervalos. Nesta daqui, somente a primeira coluna, não vamos marcar as outras, porque nós podemos ter algum aviso de problema na nossa macro, que nós vamos fazer para apagar isto. Tá, então vamos dar um nome aqui, conc lançamento, pronto. Ok, conc lançamento. Agora nós podemos então selecionar a planilha inteira. Vamos clicar em qualquer local com o botão direito do mouse. Vamos lá em formatar célula e vamos daí proteger todas inicialmente, né? Todas bloqueadas e ocultas, ok. Em seguida nós vamos selecionar esse intervalo que nós acabamos de criar, que é o... Até eu me esqueci. Com lançamento, por isso saiu com o... Isso está selecionado, né? Vamos aqui é início, formatar células e vamos desbloquear e retirar a seleção de ocultas. Agora sim, agora nós podemos fazer então uma macro para poder iniciar uma nova conciliação. Vamos clicar aqui em desenvolvedor. Vamos inserir direto já o botão e fazer a macro em seguida, porque é bastante simples, tá? O controle, botão de controle, isto, ele vai pedir o nome da macro que nós não temos, então vamos colocar aqui, nova conciliação, conc nova, assim fica mais fácil para ser localizado. E aqui nós vamos gravar. Conc nova, ok. Nós vamos fazer o que? Simplesmente selecionar com lançamento.
pressionar o Del e depois aqui é F3. Na caixa de nome nós vamos digitar F3 e Enter. Só. Então vamos aqui parar a gravação. E aqui nós vamos então editar o texto e vamos colocar nova conciliação. O restante aqui, esse erro aqui nós já estudamos outras vezes, mas vamos até fazer a correção aqui também. É igual a C. Pode utilizar se é erros ou então se é não disp, que é o apropriado para esse caso. Se é não disp. Vamos copiar essa fórmula. Ctrl C, Ctrl V, vamos fechar isto novamente e Ctrl V novamente e vamos fechar toda a nossa fórmula. Vamos dar uma verificada então. Então aqui nós fizemos, se é não disp, ou seja, se der um valor, aquele erro de ND, ele vai ficar como em branco. Caso contrário, ele vai ficar com o resultado dessa fórmula que for com o resultado da fórmula utilizando a função procv e Enter. Agora então nos resta o que? Simplesmente em revisão vamos proteger, deixando selecionado somente selecionar células desbloqueadas, e a senha você coloque uma senha se for pertinente. E depois ainda em exibição nós poderemos ocultar as linhas de grade, nós poderemos ocultar os títulos também. E o restante, meus amigos, aqui na verdade é só utilizar. Nós vamos então dar aqui uma verificada, ele apaga tudo certinho e retorna ali. Vamos pensar que eu fiz um lançamento aqui, mas na verdade primeiro o erro aqui é esdrúxulo. Então vamos aqui em nova, o que acontece? Ele apaga tudo e volta lá para você iniciar. É mais fácil do que você sair apagando um a um, que demora mais do que fazer a conciliação aqui. Daí não compensaria para você. Bom, nós voltamos então no outro vídeo para fazer mais algumas considerações e abreviar o nosso encerramento. Meus amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.